Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Estamos para iniciar nossa escola. Sejam bem-vindos todos. Nós já estamos aqui para iniciá-la, amém? Eu estou agora verificando se já está dando para vocês me ouvirem aí, se tem som, amém? Então eu estou vendo aqui que já está. Já temos aí o pastor Wesley, seja bem-vindo, pastor Wesley. Louvado é o nome do Senhor. E nós vamos iniciar com uma oração, amém? Estou vendo aqui que o retorno está bom. Deus abençoe. Vocês podem comunicar aí, deixar o seu comentáriozinho. Deus seja louvado. Nós vamos orar para dar continuação naquela sua submissão e autoridade, amém? Vamos orar. Pai Celeste, te agradecemos pela noite de paz que nos concedestes. Aqui estamos, ó Pai, para transmitir esta escola. Abençoa todos que vão estar comigo do outro lado, ouvindo a Tua palavra.
Também me capacita, ó Pai, que eu seja apenas um instrumento nas Tuas mãos para abençoar todos aqueles que vão estar comigo nesta aula. Abençoa este dia, Tua igreja, Senhor, o caderno de oração com todos os nossos pedidos. Quero Te agradecer pela vida da Márcia Cristina, minha filha, que hoje também está fazendo aniversário. Abençoa ela grandemente, Pai, e que ela possa ter alegria de viver cada dia na Tua presença. Ó Senhor, muito obrigado. Prepara-nos para estar na Tua casa, na escola presencial às 16 horas, também no culto à noite. Que em tudo Teu nome seja glorificado e o Teu povo edificado, Pai. Eu oro assim, entregando nas Tuas mãos esta escola, em nome de Jesus. Amém. E amém. Bem-vindo todos, irmãos. Estou vendo aí que já está comigo, Wesley. O Wesley está aí, glória a Deus. E vamos estar assim, cantando o nosso louvor de abertura, amém? Que é o 545 do cantor cristão. Vamos adorar o Senhor com este louvor. A palavra de Deus estudar, boas novas ouvimos de Cristo, favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, vem à escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas aí aprendemos da bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos da escola, pois queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Ó Jesus, ser presente na escola, inspirando-me santo poder, e que sempre do estudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Amém, amados? Hoje nosso assunto continua sobre autoridade e submissão. Amém? Está aí também Zenito Aguiar. Bem-vindo, querido, Deus abençoe. Então, nosso tema é um tema muito importante, porque autoridade e submissão, elas são muito juntas. Não é? Eu tive um estudo sobre autoridade e submissão, de que ninguém pode ser uma autoridade antes de aprender a submissão. Não é? Porque a submissão é uma maneira de você reconhecer primeiro aqueles que estão em posição de autoridade. Não é? E depois saber que a submissão é e mostra que você está pronto a ser um instrumento de Deus também, não é? Para, vamos dizer, estar a serviço de Deus, sobretudo na obra de Deus. E o que nós vamos estar estudando hoje é exatamente sobre submissão na igreja, não é? Então eu acho que você aprender o que é ser submisso na casa de Deus é você saber estar à disposição de Deus para ser usado por Ele. Amém? Então,
eu quero já começar a meditação. Está aqui no nosso comentário de hoje, né? Quem são as autoridades delegadas na igreja? Nós temos um primeiro texto que eu quero ver com vocês, está em Efésios capítulo 1, abra sua Bíblia comigo aí, Efésios capítulo 1, versos 20 a 22, que diz, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também nos vindores, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Qual é a primeira autoridade na igreja? É o próprio Jesus. Ele é a cabeça da igreja, não é? Então está aí. Nós temos também aqui um outro texto que eu quero ler com vocês, Mateus 7, 24. Vamos ler? Mateus 7, 24. Eu estou falando sobre autoridade na igreja. Mateus capítulo 7, versículo 24 diz, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O que está sendo dito aqui por o próprio Jesus? É que se você ouve a palavra de Deus e você pratica a palavra de Deus, então é como se você tivesse construído a sua casa sobre a rocha. Amém assim? Mas deixa eu continuar. Ainda quero ler com você João capítulo 15, versículo 10. Vamos para o Evangelho segundo escreveu João. Eu disse capítulo 15, versículo 10. João 15, 10, que diz assim, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Agora vamos para Colossenses 3, 16 e 17. Colossenses capítulo 3, 16 e 17, diz assim, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então está aí, queridos, como é que nós podemos ser submissos à autoridade delegada na igreja, né? Então até aqui nós estamos falando sobre a necessidade de Cristo e a palavra. Nós temos ainda um outro tópico que está em Atos 2, 42, vamos dizer, agora apóstolos, vamos lá. Eu disse Atos, capítulo 2, versículo 42, diz assim, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então aqui é a submissão também aos apóstolos. Tem diversos textos que mostram essa necessidade, né? Nós temos também lá em Atos 20, versículo 17, eu vou ler, porque é a nossa introdução da aula, eu disse 20, capítulo 20 de Atos, versículo 17, que diz assim, e de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja, os anciãos da igreja. Então está aí, não é? Que nós precisamos ter isso em nossa mente. Mas vamos também para 2 Tessalonicenses 3, 4, vamos lá. Eu disse 2 Tessalonicenses, nós estamos vendo os textos que nos dão base para o que estamos estudando hoje.
2 Tessalonicenses. Abra sua Bíblia comigo aí em 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Eu vou ler o verso 4. O 4 diz assim: E confiamos de vós do Senhor, que não só fazeis, como fareis o que vos mandamos. Aqui é Paulo escrevendo aos Tessalonicenses. Eu li o 4, vou ler o 6 também, diz: Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Agora eu disse o 6, agora eu vou ler o 10. O 10 diz: Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. O 12. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, coma o seu próprio pão. Não é? Está aqui. Nós ainda temos, eu quero ler só para estarmos baseando o nosso estudo de hoje dentro da palavra de Deus. Está em 2 Coríntios 11, verso 34. Vamos ver aqui. 2 Coríntios, voltamos um pouco. 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios 11, 34. Não. 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11. Não é o 34, não, desculpa. Deixa eu passar aqui. Eu vou para Tito 1,5. Tito 1,5, porque aqui o texto que me deram aqui não está. Eu disse Tito 1, versículo 5, que diz: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Muito bem. Então nós temos aqui os versículos que nós vamos embasar hoje para o nosso estudo, as autoridades na igreja. Amém, queridos? Então vamos ao nosso assunto. Os apóstolos determinavam a doutrina e usavam amplamente a autoridade que Deus lhes havia outorgado. Nós temos autoridade? É claro que temos. Se você foi consagrado, ou se você ocupa uma posição na igreja, posição essa que te dá responsabilidade em algum setor da igreja, nesse setor você é uma autoridade. O pastor é o responsável pela igreja. Então todos os departamentos devem de andar entendendo a importância de estarem junto com o seu pastor. Porque se cada um disser, não, mas eu não estou aqui para ser dirigido por homem. Quando você diz isso, eu já estou aqui para não ser dirigido por homem, você já está exatamente fazendo o quê? Você não está reconhecendo a autoridade de Deus, porque quando alguém toca numa autoridade que Deus estabeleceu, toca no próprio Deus. Não é isso? Então nós estamos aqui com o pastor Reinaldo, bem-vindo, Celi Moura, Deus abençoe, bem-vindos. Então, toda a autoridade que Deus coloca, Ele estabelece autoridades exatamente como uma empresa. Quando você vai trabalhar numa empresa, tem o dono da empresa, tem também os seus eleitos imediatos dele, que ele representa a sua autoridade. E nós temos que tomar muito cuidado, porque eu gerenciei a empresa, trabalhei na empresa, e eu procurava fazer esse trabalho, que eu tinha naturalmente uma autoridade sobre mim, que era o dono da empresa, quando não tinha alguém superior também na posição. Mas todos que estiverem com a responsabilidade, né, de conduzir aquela sessão, ele é uma autoridade ali. Mas hoje e agora nós estamos falando sobre a autoridade da igreja. A igreja continua necessitando desse ministério, continua precisando que os apóstolos ordenem tudo, estabeleçam o reino de Deus com clareza e firmeza. Quando nós lemos Efésios 4:11, né, interessante que esse texto aqui dá bem o que Deus, como é que Deus colocou na igreja. Eu disse Efésios capítulo 4, versículo 11. O que diz aqui?
E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então são líderes que Deus coloca. E por que Deus coloca esses líderes que são responsáveis pelo bom andamento da igreja? Só leu 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. O 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Nós estamos num processo de aperfeiçoamento. Eu gosto muito de ler Provérbios 4,18, né? Porque diz, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Você vê que é um processo continuado. Você não pode vir para a igreja, você vem como crente novo, como se fosse um adolescente, mas você vai se amadurecendo, e esse amadurecimento, quando a Bíblia cita perfeição, é exatamente o amadurecimento que vai acontecendo na vida da gente, não é isso? Então por quê? Está no 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, quando você está aprendendo, né, você está começando, é muito bom quando nós temos a classe chamada catecúmenos na igreja, né, que é aquela classe que vai estar cuidando dos crentes novos, exatamente para que eles possam interagir com a igreja, conhecer como é que é a igreja, né? Porque às vezes, quando você entra numa empresa, cada empresa tem o seu sistema de trabalho, não é? Então nós temos que nos adaptar. Assim é a igreja. Às vezes vem um crente que já pertenceu a uma outra igreja evangélica, quando ele chega aqui, ele não quer se adaptar, né? Ele quer modificar. Bom, eu já ouvi e repito isso, quando você entra no lugar, ou você vai se adaptar ao lugar, ou você vai modificar o lugar, ou você vai sair do lugar. Não é? Modificar é um pouco difícil, né? Porque todos ali já estão habituados e tal, como faz, etc. E você chegar e modificar de repente, né? A gente até tem uma instrução teológica, eu aprendi isso. Quando você assume na igreja, de início não começa a mudar tudo. Não é? Porque às vezes você assume, não, agora o pastor aqui sou eu, quem manda aqui sou eu. Isso é uma coisa muito errada. Às vezes o pastor ou foi jubilado, o pastor ou faleceu, e você chega, já quer mudar tudo, já quer impor a sua maneira. Eu acho que se você tem que fazer, porque é claro, nós não podemos tirar a liberdade daquele que assume uma direção, não tem liberdade de administrar, né? Então um pastor que vem e tal, a gente não pode, tem que ser o que o outro fazia, não. Mas vai devagar, né, para não ferir, para não impactar a igreja também, não é? Então tudo isso é preciso. Vamos lá. Estes, como os apóstolos, aqui falando dos líderes da igreja, né, profeta, evangelista, são ministérios específicos de governo e têm a responsabilidade de manter o ensino, a visão, a doutrina sempre firmemente claros, cuidando para que não percam sua consistência e se perderem, ficam muito sem direção. Então nós falamos agora, né, da autoridade dos pastores. Vamos agora falar sobre a paterna. Não é? Existe, porque se você achar que Deus, que a família, não, na família também Deus estabeleceu. Vamos lá? Vamos abrir Efésios 5, 22 a 24. Eu disse Efésios 5, 22 a 24, diz assim: vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Então está aí, nós estamos falando de autoridade e submissão, agora é a paterna.
né? Eu li Efésios 5, 22 a 24, o 6 repete. Vamos ler 1 Coríntios 11, versículo 3. Aqui nós temos uma outra afirmação da posição do marido no lar. Eu disse, 1 Coríntios 11, versículo 3, diz assim: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então, está aí a posição do homem. Obviamente, irmãos, que nós não podemos achar que o marido, ele lá é o dono, ele manda e todo mundo tem que submeter. Ele tem a responsabilidade do lar. Então, ele tem autoridade no lar. Vamos lá. O homem é o cabeça, a autoridade delegada por Deus no seu lar. Está aqui na Bíblia, eu li os textos bíblicos para você. Não é isso? Porque o Senhor assim o constituiu para o desenvolvimento harmônico da família. É isso, tá aí. O homem não deve ser ditador, nem tampouco um frouxo, os dois extremos. Ou ele é um ditador imparcial, ou ele é frouxo demais, não faz nada, né? A mulher, coitada, há mulheres até que são cabeça do lar. Aí a gente diz, mas pastor, o senhor acabou de ler que o homem é o cabeça, que eu estou dizendo, mas há casos onde o homem não assume as suas responsabilidades e a mulher, ela como mãe, como esposa, enfim, ela não pode deixar, vamos dizer assim, a coisa desandar, não é isso? Mas mesmo assim, né, mesmo ela sendo por uma questão de doença, por uma questão de falta de, vamos dizer assim, de firmeza no esposo, ela nunca deve de desconhecer essa verdade. Biblicamente, o esposo, ainda que dependa dela e etc., ela sempre deve mostrar submissão, prestar conta. Ó, marido, eu fiz isso, mas então eu quero te comunicar. Ser sempre, né? Eu quando vejo, eu gosto muito do exemplo de Débora, né? Porque Débora foi juíza e profetiza no Antigo Testamento. E se você lê o Antigo Testamento, você não encontra, mulheres não eram nem contadas, mas de repente houve assim uma falta de firmeza, de atividade nos homens, que Deus levanta Débora. Mas a Bíblia diz que Débora tomou atitudes, foi usada por Deus, mas depois ela se submete, não é, exatamente a Baraque, né? E a gente vê que ela sujeitou. Então você vê que ela reconheceu que Deus a usava, mas ela reconheceu que ele tinha uma autoridade estabelecida por Deus. Isso é muito importante, reconhecer a autoridade, não é? E até se submeter, mas não deixar de fazer o que tem que ser feito, amém? Então vamos lá. Ele deve, aqui falando do homem, né? Ele deve ordenar, governar a sua casa dentro dos princípios divinos com amor. Não é? Governar, ele não é um ditador, ele é um cabeça, ele tem responsabilidade, mas deve fazer tudo com amor. Mostrando que ele está cumprindo o seu dever, mas reconhece que ele precisa fazer tudo com amor. O cabeça deve sempre procurar escutar o ponto de vista de sua esposa. A Bíblia nos conta a experiência de Abraão e Sara, né? Diz que Sara chamava Abraão de Senhor, e que deve ser o exemplo das mulheres. Mas presta atenção num detalhe. Ele teve um momento em que ele teve um filho com a empregada, que foi Agar, a gente conhece bem essa história, mas teve um momento que Agar, pelo fato de ter um filho de Abraão, ela perdeu aquele espírito de submissão a Sara, né? E começou a zombar do filho de Sara quando Isaac chegou. Aí Sara chegou perto dela e de Abraão disse: põe essa mulher para fora daqui, eu não quero. Ela usou uma autoridade assim, meio forte, né, com Abraão, e Abraão ficou titubeante, mas Deus faz o que ela disse, não é? Olha o que é que Deus disse para Abraão: faz o que Sara te falou. Porque faltou exatamente na Agar, pelo fato de ter um filho de Abraão, ser submissa. A submissão nunca deve sair de todos nós, queridos. O maior exemplo de submissão está no próprio Jesus, né? O qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se,
tomou a forma de servo, fez-se semelhante aos homens. Ele tomou, nunca deixou de ser Deus, não é? Foi Deus o tempo todo. Isso era Deus que ele tinha, ele era 100% divino e 100% humano, mas reconhecia essa autoridade, e é nessa submissão que nós vemos que a autoridade fica mais brilhante. Você mostra que você é submisso também. Então está aqui o caso de Abraão e Sara. Deus confirmou a palavra de Sara, porque ela era uma autoridade também no lar, sobretudo nesse particular. Como é que a outra, né? Aquela que foi emprestada, aquela que foi usada como propósito, porque tratava-se de uma lei, né, que existia. Se a mulher fosse estéril, a senhora podia pegar a empregada e gerar filhos da empregada para si. Mas deu um pequeno desajuste aí, e Agar zombou do filho e tal. Aí Sara tomou uma posição e Deus aprovou a posição dela, né? Então vamos lá. O cabeça deve sempre procurar escutar o ponto de vista de sua esposa, conversar. Isso é uma coisa importantíssima. A pior coisa que tem no lar, numa família, tem esposas que não conversam mais com o marido, faz um bilhetinho, bota na geladeira o bilhete do que ela quer. Que coisa terrível, irmãos. Isso não pode acontecer nunca. A conversa, o diálogo, o entendimento, não é? A palavra de Deus diz: suportai-vos uns aos outros em amor. Nós temos que aprender isso e viver também na família. Às vezes tem que suportar. Ah, não era isso que eu esperava, não é isso que eu queria, mas vamos lá, vamos vencer isso aí. Não é verdade? A mulher e os filhos precisam da proteção e da autoridade do esposo e pai em todas as áreas de suas vidas. É assim que Deus determinou, mesmo que ele, marido ou pai, seja incrédulo. Aqui é uma coisa séria, não é? Porque imagine uma esposa cristã, uma mulher batizada com o Espírito Santo, uma mulher de Deus, mas ela tem responsabilidades com o marido, com os filhos, com o lar. É uma coisa tremenda quando às vezes uma mulher que é uma serva de Deus, bom, o marido que espera que eu tenho que ir para o trabalho do Senhor. Você tem que ir para o trabalho do Senhor, mas você tem que ter responsabilidade com o seu esposo, com o seu lar, com a sua família. Nunca que eu, como pastor, vou ver uma prática errada desta mulher, não perde o culto e tal, e o seu lar como é que está? Por isso que é muito bom que haja essa comunicação. Deus estabeleceu a igreja e tal, e não esqueçamos do que disse o Senhor através de Paulo: se você não cuida dos teus, principalmente dos da tua casa, você é pior do que o incrédulo, e você negou a fé. Você quer ser um bom pastor? Primeiro pastoreia a sua casa, a sua família. E a família, não é? Eu aprendi isso, uso e ensino também, né? Primeiro lugar na vida do homem de Deus é Deus, mas o segundo lugar não é a igreja, é a família. Depois é a igreja, porque a igreja vai ser o reflexo da sua família. Como é que está esse relacionamento da família? Se você não conduz bem, como diz o texto, se você não sabe cuidar da tua casa, dos teus, como vai cuidar da igreja de Deus? Obviamente, queridos, que nós somos sempre dependentes de Deus. Deus é quem entra, Deus é quem abençoa, Deus é quem nos usa, Deus é quem nos prepara. Então, sempre às vezes, antes de um diálogo onde a coisa esteja meio assim difícil de ser entendida, não há nada mais importante, não é? Elias Salles Santiago, um abraço, querido. Luísa Torres, Espírito Santo, Deus abençoe, querida. Deus abençoe vocês todos que estão comigo. Então, no lar tem que ser o reflexo da sua igreja, da sua família. Obviamente que você não vai deixar de servir o Senhor, mas as suas responsabilidades, marido e mulher, mulher e marido, pais e filhos, filhos e pais, tem que estar sempre ativo nas nossas vidas. Amém? É assim que Deus determinou, mesmo que ele, o marido ou pai, seja incrédulo, que a Bíblia é clara: se o teu marido consente em viver, não deixe, continua lá, continua sendo luz, continua sendo aquele belo instrumento. Acho interessante aquele texto que Paulo lá no capítulo 7, 1 Coríntios, diz: de outra sorte,
não é? Quando a mulher é crente e o marido não é, o vice-versa, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Então por quê? Porque se há uma lâmpada acesa, um cristão num lar, simplesmente ou gloriosamente a presença de Deus vai estar através daquele cristão. Ontem eu estive numa grande festa lá no Jardim Miller, né? E no Jardim Miller há muitos anos eu estava lá, e aí uma das irmãs, membro da nossa igreja lá, ela chegou perto de mim e disse: pastor, eu estou me despedindo porque eu estou indo embora. Na minha casa ninguém é crente, a minha luta é muito grande, e eu então também não vou vir mais para a igreja. Né? Terminando de falar, eu falei: minha irmã, escute bem, a irmã está me dizendo que vai apagar a única lâmpada que estava acesa no seu lar. Mas por quê, pastor? Porque, minha irmã, olha as promessas de Deus. Se o vosso marido não é crente, os filhos, mas você é, eles são santificados pela tua presença. Porque onde tem um cristão, a luz de Deus está na vida dele e através dele está na família. Eu disse: a senhora vai apagar a única lâmpada acesa que tinha na sua casa. Ela parou e falou: pastor, que coisa séria. Não vou sair mais da igreja. Não saiu. Porque é isso aí, queridos, a importância de um servo de Deus aonde ele está. Onde tem um servo de Deus, ali tem a promessa de Deus, ali tem a presença de Deus. Lutas, provas vêm, mas é na oração, na busca, não é? Que ele vai ser vitorioso, amém? Vamos lá, 6 que é o ponto, guias. Lá em 1 Coríntios 16, eu estou citando o texto sagrado, deixa eu ver o meu tempo, porque eu tenho horário, né? 1 Coríntios 16, vamos lá. 1 Coríntios 16 é um texto que nós muito gostamos, mas vamos lá. 16 diz assim: que também vos sujeiteis aos tais em todo aquele que auxilia na obra e no trabalho. Está aqui. Que também vos sujeiteis aos tais. Aqui está falando de quê? Aí nós vamos ler o texto 15, né? Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanos é as primícias da Acaia e que se tem dedicado ao ministério dos santos. Agora diz que também vos sujeiteis aos tais. Aqui Paulo está mostrando alguém que foi exemplo, que começou, que é a família de Estéfanos, não é? Então está aqui, que sujeiteis aos tais, aquele que auxilia na obra e no trabalho. Então já está aqui esse texto que eu li, não é, de 1 Coríntios, eu vou ler também 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. 1 Tessalonicenses, deixa eu abrir aqui para ler para você. 1 Tessalonicenses 5, versos 12 e 13, que diz assim: e rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. 5, 12 e 13. E que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. Paulo estava sempre conciliando, mostrando como é viver em harmonia, e aí está mais uma instrução dele, Hebreus 13, 17, também está de acordo, é o texto para o assunto que nós estamos botando sobre guias. Hebreus 13, 17, que diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, por isso que isso não seria útil. Olha aí, não é, irmãos? O pastor tem uma responsabilidade tremenda, né? Já pastoreei muitas igrejas, hoje estou aqui no ministério servindo ao Senhor como cooperador. Temos algumas igrejas em São Paulo, fora de São Paulo, onde sempre sou procurado para um aconselhamento, para tirar alguma dúvida e pontos assim, não é? Mas às vezes existem ovelhas resistentes e a gente tem que amá-las, ajudá-las
e fazê-las compreender que a nossa posição diante de Deus, não é, é de ensinar, de mostrar, praticar e, claro, sempre usando a palavra de Deus, não é? Como está lá em 1 de Pedro 5, se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Todos devem estar ligados por juntas ou ligamentos no corpo de Cristo. São estes que nos unem ao corpo, nos presidem e nos fazem conhecer as ordens do cabeça. Nos ensinam e nos conduzem, guiando-nos no caminho do Senhor, sem necessariamente serem pastores. Isto faz o corpo coeso e firme. Claro, nós temos as pessoas idôneas na igreja, experientes, é muito bom ouvi-las, não é? Porque eles têm também experiências importantes para compartilhar conosco. Muito bom quando nós temos uma conversa, porque os ímpios, não é? Aí nós vamos lá para o Salmo 1, né? Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Mas os cristãos, quando se unirem, a pior coisa cristão, a pior coisa que tem, irmãos, é cristãos que se unem para falar mal de alguém, ou para observar algo que ele não concorda, né? Quando devia de orar, quando devia de ajudar. Muitas das vezes as pessoas ficam de longe criticando alguém que fez ou está fazendo alguma coisa, mas ele nunca vai dar mão. Ontem eu estava ouvindo uma pregação pela nossa obreira, nossa irmã Sônia, esposa do pastor Reinaldo. Ele disse: quantas vezes a gente vê uma pessoa cantando ruim, mas não chega perto para ajudá-la. É verdade. Quantas vezes alguém prega e não prega dentro da capacidade daquele que está ouvindo, e ao invés dele chamar e ajudar, não é? Ele fica só criticando, ou se não sai do recinto. Então, sejamos cooperadores uns dos outros, não é? Então está aí. Agora vamos falar um pouco da autoridade uns aos outros. Vamos começar com Efésios 5, 21. Você vê que nós estamos falando sobre autoridade e submissão. Efésios, no capítulo 5, 21, o que é que ele nos dá? Sujeitando-vos uns aos outros no amor de Deus. Às vezes é difícil a gente caminhar com uma pessoa que pensa diferente da gente, não é? Ai, meu Deus, tem misericórdia, não é assim. Devia de ser. Muito bem, mas será que o outro não tem também o direito, não é, pelas suas informações, de passar aquilo que ele tem? Passe. Mas ele também que passa precisa também praticar este versículo, suportando o outro. Paulo diz: cada um caminha com aquilo que alcançou. Obviamente que isso não quer dizer que você vai alcançar coisas erradas naquilo que alcançou ou entendeu na palavra, porque nem sempre nós alcançamos o que o outro alcançou, mas precisamos de ter aquela capacidade, não é, de ouvir um ao outro. Nós temos ainda 1 de Pedro 5, onde ele fala sobre os presbíteros. Vamos lá, 1 de Pedro 5, 5. Agora já estamos na carta do primeiro pastor da igreja, né? Eu disse 1 de Pedro 5, versículo 5, diz assim: semelhantemente vós, mancebo, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, ser humilde. Ouviu o companheiro, meu irmão? Eu não alcancei o que você alcançou, mas ora por mim, porque quem não sabe, Deus me dá entendimento para chegar onde você chegou. Bom, vamos lá. Isto embeleza a casa de Deus, livra a igreja de uma hierarquia religiosa. Todos se comunicam entre si, compartilhando a palavra do Senhor, aconselhando ou mesmo corrigindo uns aos outros. É interessante isso. A Bíblia chega a dizer: se alguém vir o seu irmão pecar, vai, chama ele, instrui ele, corrige ele. O primeiro pensamento que ocorre: fez uma coisa errada, vamos excluir. Mas será que o passo já era da exclusão? Será que nós não podemos ganhar esse irmão, trazê-lo de volta, ou despertar? Ele caiu num laço, a gente tem que ajudar. Seria muito bom e é bom, né? Vamos continuar agora. O tema é estar sob autoridade. Estar sob autoridade
realça a personalidade. Ser submisso não aniquila nem castra a personalidade de ninguém. Pelo contrário, realça a vida de qualquer um. Cristo foi o tempo todo submisso, humilde, sempre servindo. E o que ocorreu com ele? Jesus Cristo recebeu o nome que está acima de todo nome. Filipenses 2:9. As palavras que eu vos digo, não vos digo por mim mesmo. João 14:10. Os escribas eram papagaios, mas Jesus tinha autoridade porque estava sob a autoridade do Pai. Está lá em Marcos 1:22. A autoridade que tinha para perdoar os pecados vinha da submissão ao Pai. Marcos 2:10. A autoridade dinâmica que Jesus teve extrapolou as tradições. Teve a coragem para isso, porque estava sempre sob a autoridade do Pai. Os cambistas no templo, lá em João 2:13-16, Deus quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Por isso, nos coloca a todos sob o seu princípio de autoridade e submissão. Autoridade e submissão. Se você não é submisso, você nunca vai ser uma autoridade. Você pode ser até um ditador. Mas a verdadeira autoridade, ela é submissa. Se você prestar atenção, Jesus Cristo praticou a submissão. Eu vou dizer assim, a submissão ao Pai, porque ele estava ali como homem, porque ele como homem estava submisso, ele como Deus, Deus não existe hierarquia no céu. Eu estava vendo um professor judaizante chamando de hierarquia no céu. O pai é maior do que o filho, ele é o cabeça do filho. Essas citações colocam Jesus na sua humanidade, não na sua divindade. É muito bom nós pararmos e refletirmos sobre isso, Qual é o propósito da autoridade na igreja? Eu volto a falar da igreja, Tem alguns minutos ainda, Para cumprir a grande comissão, ide, fazei discípulos. Está lá em Mateus 28:19-20. Depois que Jesus fez toda a obra, Ele diz: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Ide. Então nós viajamos na autoridade de Jesus. É muito interessante, Porque essa autoridade de Jesus está sobre nós, porque nós estamos em submissão a Ele. Então, na submissão a Ele, a autoridade dele está sobre nós. E quando alguém toca em nós, não toca em nós, toca no próprio Deus. A autoridade está para ensinar, educar na justiça, instar, aconselhar, ordenar, corrigir, consolar, repreender, disciplinar, animar e abençoar. Não é? Deixa eu dar os textos para vocês. 2 Timóteo 2:2. Vamos lá, 2 Timóteo 2:2. Nós vamos estar lendo aqui, eu disse 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar os outros. Timóteo 2:2. Agora vamos para 3:14-17. 3:14-17 diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Eu tenho outros textos, mas eu já estou encerrando essa parte, queridos. Então, está aí. A nossa autoridade, obviamente que ela está e tem como fundo de pano a palavra de Deus, É ela que nos dá essa autoridade, e nós temos que tomar
muito cuidado quando temos uma ordem de Deus para fazer alguma coisa. Eu fico parado meditando quando Deus disse a Moisés. Moisés estava enfrentando uma luta muito tremenda, não é? Porque não é fácil tirar aquele povo do Egito, não é? E levá-lo para a terra prometida. Não é? Deus deu a Moisés essa responsabilidade, e Moisés tinha que, faltava água no deserto, Deus mandou, bate naquela pedra, mas teve uma hora que Deus disse assim, fala a pedra. A coisa é muito séria, e eu fico muito preocupado quando nós interpretamos as ordens de Deus. Deus falou, faz assim, mas tanto faz como tanto fez. Se Deus deu uma ordem, vamos ficar muito atentos, não é isso? Porque Moisés tinha toda a autoridade de Deus, mas ele tinha uma autoridade, vamos dizer, delegada. Ele não era uma autoridade absoluta, só Deus é. Mas o povo, a pressão estava muito grande. Eu sei o que é a pressão do povo nesses meus 50 e tantos anos de pastorado. Não é fácil. Quando está a pressão do povo sobre a gente tem que estar firme na palavra, ligado com Deus para não titubear, não é? Porque senão você titubeia e acaba fazendo como Moisés. Moisés, na hora que faltou água e que o povo estava ali, depois de tantos milagres, de tantos sinais, de tanta glória, ele chegou e Deus disse, fala a pedra, Moisés. E Moisés, na hora de buscar e de fazer sair água daquela pedra, psicologicamente ele estava, vamos dizer, desequilibrado, né? Então, em vez dele falar, ele bate na pedra. Ele bate na pedra e a pedra dá água, o povo bebe, Deus fala, você não me engrandeceu diante do povo, rapaz. Pelo fato dele e Arão terem cometido esse erro, esse engano, sabe o que aconteceu? Nem Moisés entrou e nem Arão também não entrou. E Deus disse, porque na terra, lá em Meribá, vocês não vigiaram e aí não vão entrar na terra. Depois ele procurou Deus, disse, você vai olhar a terra, entrar não vai. Então nós temos que tomar muito cuidado, queridos, com as orientações de Deus para a nossa vida. Você é uma autoridade, glória a Deus, mas tenha muito cuidado em fazer tudo como está aqui nesse livro. Mas eu penso, porque às vezes muita informação deixa você criando atitudes e palavras que pode não estar de acordo com o que os outros já alcançaram. Aí você pode até não estar de acordo com o que Deus quer de você. Então, queridos, eu vou parar aqui e nós vamos falar no próximo domingo, ser autoridade delegada por Deus. Eu vou deixar para falar no próximo domingo, que eu já estou encerrando a nossa escola. Deus abençoe você que esteve comigo até agora. Então, se você fez aniversário essa semana, né, está a Márcia Cristina, minha filha, hoje está completando mais um ano de vida. Deus abençoe, já oramos por ela na abertura do culto, mas desejo a ela, a sua família, todos nós com ela, que sejamos abençoados nessa data. Mas você fez aniversário também com a Márcia Cristina hoje ou esta semana? Parabéns! E nós vamos recitar agora o versículo do aniversariante. Vamos dizer juntos? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Parabéns, Deus abençoe e multiplique os seus anos por muitos e muitos outros anos na presença do Senhor. Amém? Então nós já estamos encerrando essa escola. Ao meio-dia nós temos o clamor do meio-dia, esteja atento. Às 18 horas nós temos o clamor das 18 horas com as nossas irmãs. Hoje temos também o nosso culto na sede. Você pode assistir conosco e vai ser muito bem-vindo, né? Mas não deixe de participar do culto presencial, né? Não seja como os desagrejados, que diz que não precisa de igreja, não precisa ter pastor. Só tem uma coisa: estão perdendo exatamente a submissão à palavra de Deus. Sobre esta pedra que é Cristo edificarei a minha igreja, não é? E lá em 10:25 de Hebreus, não sejamos como alguns, né,
que abandonam, né? Como é que está escrito lá em Hebreus? Deixa eu dar o texto certinho para vocês. Hebreus, eu disse Hebreus 10, 25. É um alerta para você, desagrejado. Olha o que diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Casa do Senhor. Salmos 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Na nossa série, o culto começa às 16 horas, amém? E o culto vai depois direto, temos lá um lanche, depois continua o culto. Sejam bem-vindos. Amém? Deus abençoe a todos. Um excelente fim de semana. E então, vamos orar para encerrar. Muito obrigado pela sua participação, pela tua presença. Eu não li o nome de todos, deixa eu ver os que chegaram depois. Maria Célia Ribeiro. Deus abençoe, minha irmã. Tudo de bom para você. Celi Moura. Líderes emocionais e ou racionais. É possível criar um equilíbrio. É verdade, minha irmã. Está certinho. Feliz aniversário, meu Márcia Cristina Coelho. Que Deus te abençoe grandemente. Aí, Marcinha. A Célia Moura, lá de Camacan, né? Celi Moura. Deus abençoe, querida. Tudo de bom para vocês. E nós já estamos encerrando, vamos orar. Um restante de dia abençoado. Um grande abraço aí em todos que estão comigo e que Deus vos abençoe grandemente. Pai, obrigado pelos momentos que passamos com os teus filhos meditando na tua palavra, Pai. Abençoa cada coração, cada vida, cada pastor, cada irmão, cada irmã, e que aprendamos, Senhor, ao equilíbrio da submissão e autoridade, que a autoridade maior, aquela que é a suprema autoridade, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, esses companheiros e a sua miríade de anjos que estão aí também nos ajudando no nosso trabalho, Pai. Louvado seja o teu nome por isso. Agora nos despedimos, abençoa os aniversariantes, multiplicando seus anos de vida com saúde na tua presença, Pai. Também abençoe todo o ministério da Georbe e todo o segmento de restauração e a tua igreja na terra como um todo. Abençoa também, Pai. Recebe a nossa gratidão pelos momentos que passamos aqui meditando na tua palavra. Abençoe grandemente o teu povo. Fica conosco. É a oração que te faço e prepara-nos para logo mais estarmos na tua casa. Eu oro e agradeço em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Um grande abraço a todos e fiquem na paz do Senhor.